Sejam bem-vindos ao canal Um Questionador. Eu sou o Maicon e aqui eu vou expressar os meus questionamentos sobre a vida, a existência, a realidade das coisas e entre outras. Inicio este assunto jogando no ar um cenário alternativo bem lá no futuro. Imagine comigo, nossa tecnologia chegou a tal nível onde nossos algoritmos são capazes de reproduzir a existência de uma máquina totalmente capaz de ser autoconsciente. Digamos que a definição de autoconsciente não quer dizer necessariamente que criamos uma autoconsciência exatamente igual à nossa, mas que mesmo assim ela é totalmente o suficiente para nos enganar a ponto de nunca sermos capazes de determinar o que é um humano real e o que seria uma máquina. Dando continuidade a esta linha de raciocínio, pense comigo. Você interage com uma máquina que lhe responde com a confiabilidade de uma interação com um ser humano normal. Vocês conversam, brincam, fazem debates dos mais variados assuntos, trocam experiências tão reais quanto as que trocam com qualquer outro humano. A única diferença deste relacionamento é que a máquina está ali para te servir, nada mais além disso. Toda a sua característica humana no que reflete a interação com os humanos é limitada pelo simples fato de que ela, a máquina, deve total obediência e dever com o seu dono. Diante deste contexto inicial, seria válido afirmar que por sermos donos destas máquinas, teríamos o total direito de tratá-la como bem entendemos. Poderíamos tratá-la com ignorância, desrespeito, com agressões ou até mesmo destruí-las a qualquer momento em que desejarmos. Observe que no exemplo inicial não foi definido nenhuma característica física da máquina em si. Apenas a sua supercapacidade autoconsciente foi determinada. Entretanto, mesmo neste contexto inicial eu entenderia se alguém defendesse a ideia que ele poderia fazer o que bem entendesse com sua máquina. Afinal, é só uma máquina. Independente do quão similar aos humanos ela seja no quesito de consciência, mesmo assim, isso não a torna humana. De fato isso é uma verdade. Mas me arrisco a afirmar que quanto mais características humanas dermos à máquina, mais empatia por ela sentiríamos. Dando mais contexto à pergunta, agora imaginem uma máquina igual à descrição inicial. Mas ao invés de deixarmos a sua aparência na imaginação, digamos que ela seja de aparência humana. A única distinção evidente é que a máquina sempre se apresenta dizendo quem ela realmente é. Além disso, ela acarreta consigo todas as características humanas no que diz respeito aos sentimentos. Se você a tratá-la bem, ela demonstrará estar feliz. Do contrário, expressará uma feição mais triste ou com um leve ar de insatisfação. Se você agredi-la ou tentar destruí-la, ela certamente irá demonstrar tristeza e medo como se fosse um humano passivo diante de um problema iminente. Depois deste último exemplo, eu sou fortemente inclinado a acreditar que a maioria esmagadora das pessoas jamais tratariam mal uma máquina que expressasse tais sentimentos como descrito acima. Eu vejo que a natureza humana leva dentro de si empatia com outros seres, sejam eles animais como cachorros, gatos ou até máquinas autoconscientes. É como se tivéssemos um sistema instalado de fábrica em nós mesmos, um sistema que nos faz respeitar por padrão a qualquer outro ser que seja capaz de nos entender e de transmitir sentimentos, independentemente do nível de consciência. Pensando nisso, eu me pergunto: e se as máquinas algum dia, por algum motivo inexplicável, decidissem que deveriam ter o seu direito de igualdade perante aos humanos? Isso poderia ser possível. Os humanos aceitariam isso passivamente? Ou haveria uma negação desse direito simplesmente porque máquinas não são seres vivos como nós? Este é um assunto interessante e delicado de se pensar, pois vão existir inúmeros pontos de vista sobre este assunto. Em um lado temos a nossa empatia, que farão com que tratemos as máquinas como se fossem humanos apenas no nível de tratamento social, no que se permeia a ser educado com elas e coisas similares. Por outro lado, se pensarmos com calma, como poderíamos tratar por igual um ser que detém de habilidades superiores a nós? Pense bem, máquinas não precisam dormir, descansar e nem respirar, podem existir por muito mais tempo que nós mesmos, podem ser mais fortes do que nós. Elas detêm de muitas características que podem colocar facilmente a nossa existência em xeque. Como poderíamos viver nossas vidas tranquilamente sabendo que máquinas têm o mesmo direito que nós mesmos? Eu acredito cegamente que a nossa espécie jamais dará a máquinas a capacidade de serem autoconscientes. Eu imagino máquinas bem amigáveis, mas sempre nos servindo,
sempre com a consciência limitada a nos servir. Não consigo imaginar o uso de algoritmos dando margem de uma conexão sináptica artificial que faça a máquina pensar fora da caixa. Eu imagino que toda a sua autoconsciência esteja sempre confinada a nos servir. Não. Em minha opinião, máquinas jamais deveriam ter algoritmos que de alguma forma deem a possibilidade de resultados inesperados no sentido de uma autoconsciência. Eu imagino que seus algoritmos devam apenas focar em resolver uma só área de aplicação. Nada de tentar construir algo capaz de tomar decisões de forma independente para qualquer tipo de assunto como se fosse exatamente um ser humano. Se algum dia fizermos isso e continuarmos a seguir nesta direção, eu imagino que estaremos dando sorte para o azar. Bem, encerro este vídeo por aqui. Agradeço por ter assistido e até a próxima.